Muito bom, gente. Então, esticamos um pouquinho mais além do nosso horário e nós temos uma conversa importante para ter. Então, para iniciarmos, feche um pouquinho os seus olhos e para entrarmos no clima do que nós acabamos de viver, feche um pouquinho os seus olhos. Imagine seu parceiro atual ou seu parceiro futuro e todos aqueles que estão com ele. Os pais dele primeiro, os irmãos dele, os avós, os relacionamentos anteriores, os parceiros, as parceiras anteriores, os filhos, eventualmente, dos relacionamentos anteriores. Então, imagine que você se aproxima dessa pessoa ao lado de todos esses que estão no entorno. Então, não tem como negar que todas essas pessoas fazem parte. Se imagine, então, agora, indo para o quarto, de mãos dadas com ele olhando apaixonadamente para você, ela olhando apaixonadamente para você, e aí você vê que na outra mão, ela arrasta todo esse monte de gente para o quarto. Como vai ser a sua noite? Então, assim é a nossa vida. Essas pessoas todas fazem parte. Com maior ou menor intensidade da nossa consciência, é assim que a gente vai para os encontros, nessa intimidade, com todas essas pessoas que fazem parte da biografia das nossas parceiras. Então, o movimento que nós vemos é que essa relação entre vocês ganha força e o que dá mais força ainda para essa relação é a possibilidade de respeitar o lugar e respeitar também todas essas pessoas. Então, eu olho e vejo a última pessoa que meu parceiro se relacionou e expresso o meu respeito a ela. Talvez ela esteja acompanhada de uma criança que faz parte da vida desse meu parceiro, dessa minha parceira. Eu olho com respeito, aquela criança, ela vem primeiro de mim. Quantos relacionamentos terminam porque alguém olhou para uma criança fruto de um relacionamento anterior e a pessoa quis ter preferência em relação a quem veio antes. Então, essa perspectiva de colocar em ordem e aceitar todos os que vieram antes é muitíssimo importante para que a gente abra espaço para que esse amor adulto se expresse. E aí nós vamos, além dessa perspectiva, falar de alguns outros impactos que existem também no relacionamento. Com uma certa frequência a gente vê aquele casal em que a parceira ou o parceiro considera que quer educar quem ele está ao seu lado. Quer provocar uma mudança nesse seu parceiro e quer também, isso é uma forma de desrespeitar as origens desse seu parceiro. Seu parceiro vem dessa forma e ele chega dessa forma porque ele tem a sua origem. Ah, quer dizer que eu tenho que aceitar tudo? Não obrigatoriamente, mas também não quer dizer que eu tenho que querer mudar. A mudança é algo que acontece a partir da conversa madura, onde eu trato do impacto que existe em algo que vem da sua origem e chega até mim. Eu falo com bastante respeito desse impacto
e juntos, querendo dar continuidade a esse relacionamento maduro, nós olhamos para esse aspecto e, com respeito, nós pedimos autorização para que, na nossa origem, possa ser feito de uma forma diferente. É assim que a relação vai ficando mais leve, é assim que nós podemos enxergar com mais leveza todos esses influenciadores, e é assim que nós podemos dizer sim a tudo o que acompanha os nossos parceiros, as pessoas que estão conosco. E isso vai amadurecendo e vai se construindo nessa forma de se conviver conjuntamente. E aí pode ser que exista algum tipo de impedimento para esse convívio. Por exemplo, algo que a gente acabou de ver num pequeno grupo, uma reação muito intensa, carregada de muita energia, por um tipo de atuação profissional que alguém do passado da família tenha. Se eu renego, se eu nego essa característica tão marcante da vida presente na vida do meu parceiro, da minha parceira, ao mesmo tempo eu estou renegando algo que faz parte dela. E aí, como é que eu posso querer permanecer ao lado dela, permanecer ao lado dele, olhando para algo que eu não aceito? É altamente provável que ou esse relacionamento seja nutrido por conflitos, ou que ele não prospere por um tempo muito longo. Que eu permaneça ao lado dessa pessoa, ou por uma certa conveniência, ou para tentar forçar o quanto eu tenho de razão no meu ponto de vista, mas isso pode mostrar uma fidelidade que eu estou expressando a quem veio antes de mim. E isso significa também desrespeitar a ordem da vida. O que a vida espera de mim? A vida espera que eu olhe para trás, reconheça de onde vem a vida e que eu possa olhar para o lado e encontrar alguém que, no momento certo, quando eu estou devidamente maduro, chega ao meu encontro e nós fazemos uma opção de quais aspectos nós queremos preservar disso de tão bom que você traz e disso de tão bom que eu trago, que se une, se influencia, olha com respeito e pede permissão para que seja diferente, dando um lugar a cada um dos que veio antes. E para isso, muitas vezes é necessária uma respeitosa despedida. Uma despedida que eu faço em relação ao que eu vou deixar para trás, sem o medo de perder o meu lugar nesse sistema que eu já fiz parte, tendo a segurança dos meus sentimentos para esse meu parceiro, para essa minha parceira, e querer dar continuidade à vida de todos vocês, fazendo um pouquinho diferente. Então, eu olho para trás, faço uma reverência respeitosa, agradeço inclusive aquelas pessoas que me deixaram pronto para esse novo relacionamento, e sigo em paz. Mesmo que tenha sido dolorido para você, minha ex-parceira, eu desejo tudo de bom para você
Espero que você siga em frente com a sua vida, porque eu agora sigo em frente com a minha. E quando eu decido estar ao lado de alguém, eu tenho que me basear nesse fundamento do apreço. Eu não tenho mais valor que meu parceiro, e minha parceira, meu parceiro, não tem mais valor do que eu. Nossos valores são equânimes, estão equilibrados. Nós temos diferenças do nosso histórico, da nossa biografia, dos nossos valores, e nós estamos mostrando aquilo que eu quero que você admire, e eu estou enxergando aquilo que eu admiro em você. Se eu desejar transformar em você em alguém parecido comigo, tenha certeza que o caminho bastante promissor que se dá nessa perspectiva é que você vai chegar ao fracasso. Você não muda alguém, você exerce influência, você é influenciado a partir daquilo que vai sendo de forma madura, conversado e construído. Quando eu reconheço que o meu parceiro, a minha parceira, traz para mim aquilo que me falta, eu fico completo. E aí, aquilo que é diferente de mim é igualmente válido, porque eu também sou diferente dele e sou o certo para ele, para ela, para esse meu parceiro, essa minha parceira. E quando eu enxergo aquilo que é possível de acrescentar desse meu parceiro, eu cresço, eu me sinto completo, e com isso, já antecipo que vamos discutir nos próximos encontros, eu começo a ganhar força para seguir em frente na direção do futuro. E aí, em que momento eu sigo na direção do futuro? Para você que já está com um parceiro há mais ou menos tempo, o Bert diz algo muito importante a respeito do namoro. O namoro cumpre um papel importantíssimo. E o namoro não é algo curto. O namoro é algo que vai permitindo uma experimentação, que vai aumentando de complexidade, e ele ganha maturidade, a relação chega numa maturidade no namoro em torno de 3 anos. Pode ser que, como casal, você tenha sido exposto a algo um pouco mais intenso e a maturidade chega um pouco antes de 3 anos. Pode ser que algumas variáveis, como a necessidade de se dedicar a um aspecto da carreira, se dedicar a um aspecto de doença na família, uma doença própria, postergue um pouco além de 3 anos. Mas permanecer num casamento, permanecer numa relação, perdão, em que não existe um casamento, é reunir duas pessoas que optam por se ferir mutuamente. O que eu quero dizer com isso? Que independente da característica da cerimônia, se é civil, se é religioso, se é numa igreja, se é no campo, independente de como seja, é necessária uma cerimônia que tenha como propósito marcar uma diferença. Nós estamos, a partir dessa cerimônia, fazendo uma escolha de seguirmos como casal daqui para frente. Nós não somos mais namorados, nós estamos aqui próximos daqueles que comungam dessa nossa relação e queremos seguir adiante. Independente, embora na nossa sociedade tenha uma força muito grande
uma cerimônia religiosa, uma cerimônia que se marca dentro do espaço do registro civil. Isso tem influência, mas não é disso que estamos falando. É da existência de duas pessoas que se namoram, se conhecem, se valorizam, amadurecem como pessoas e tomam a decisão de, a partir de agora, eu não vou buscar mais ninguém, eu quero você. E aí, segue junto nessa vida em comum. Quando se continua junto, sem a delimitação desse espaço de um casamento, a mensagem que está se dando para o seu parceiro é: eu estou em busca de algo melhor. Enquanto eu não arrumo algo melhor, eu continuo com você. O casamento é uma forma de se despedir desse tempo gostoso da juventude. Na juventude, a gente realiza uma série de aventuras, e aí nós precisamos nos tornar adulto, nos comportar como adulto. Na relação, se comportar como adulto é assumir a relação e é assumir esse casamento dentro dessa característica. Então, vamos imaginar um relacionamento que não trouxe essa presença marcante de um casamento, que muda esse patamar, como eu exemplifiquei agora, e que surja um filho. Vamos nos colocar no lugar desse filho. Como é que esse filho se sente quando vê que ou o seu pai ou a sua mãe estão apenas experimentando um ao outro nessa relação? Que segurança essa criança sente? Nós estamos juntos porque é assim. Então, esse é um outro aspecto que traz a importância dessa caracterização, desse ganho de maturidade do relacionamento para virar um casamento, uma união estável. Então, acho que já falamos de olhar para essas pessoas que chegaram antes de nós, de olhar para as características que seu parceiro traz, da importância que existe no tempo certo do namoro, relacionamentos que vão para o casamento sem ter o tempo certo de namoro, tem surpresas nem sempre muito agradáveis, porque não foi descoberto no tempo certo, no tempo do namoro. E aí, acho que podemos falar de mais duas perspectivas. Uma primeira perspectiva é esse papel do filhinha do papai e do filhinho da mamãe. Então, a mulher que se coloca nesse papel de filhinha do papai, ou seja, qualquer coisa que der errada, o papai vai me proteger e vai estar pronto para me receber de novo, essa mulher não atingiu a sua maturidade. Não atingiu a maturidade desejada de se tornar uma mulher atraente, o que acontece com muita frequência com a filhinha do papai. Ela não é vista como uma mulher séria para se casar, e com uma frequência bastante alta, ela vem com diversos relacionamentos não bem-sucedidos e com diversas situações em que existe traição. Então, essa mulher precisa sair dessa esfera de influência do pai, se aproximar novamente da esfera da influência e de força da mãe, para que
dentro dessa esfera, ela esteja pronta e madura para seguir numa vida adulta de mulher. O filhinho da mamãe são homens galanteadores, sedutores, criam um impacto muito positivo de imediato, mas não se mostram disponíveis para uma relação madura, não sustentam uma postura madura. Qualquer frustração que se deparam nesse relacionamento, rapidamente voltam para o colinho da mamãe e a mamãe diz: puxa vida, essa moça não era boa para você. Vai atrás de outra, tenho certeza que tem um monte de mulher que vai estar te esperando. Então, da mesma forma, esse homem, aliás, esse menino, precisa sair dessa esfera de influência da mãe e ir para a esfera de influência do pai, ganhar a sua força de adulto e, como todos os pais, ganhar essa força de ir para o futuro, se desvinculando dessa mãe. Então, com uma certa frequência, vemos essa figura dessa filhinha do papai e desse filhinho da mamãe. E para fecharmos essa nossa conversa, eu quero falar, Rose e eu preparamos para falar desse triângulo amoroso. Como se caracteriza esse triângulo amoroso? É quando, principalmente, a esposa trata o marido como uma criança e ela fica tentando melhorar o seu comportamento. Isso é relativamente comum quando o homem tem uma ligação a algum vício, principalmente o vício com o álcool. Está numa festa, ele continua desse jeito, eu ainda não consegui mudar isso nele. Como se ela, nesse papel que ela exerce na vida do marido, pudesse tirar esse vídeo. E aí, o que é o bastante comum quando a esposa trata o marido como criança? É óbvio, ele sente falta de algo, ele sente falta de uma mulher. E aí, com bastante frequência, ele procura uma amante. Uma amante cumpre um papel importante numa relação quando a relação traz essa necessidade de ter esse terceiro elemento. Muitas vezes, a procura por uma amante é uma forma do parceiro ou da parceira chamar a atenção. Há uma mudança de comportamento que é percebido pelo outro, e aí diz: espera lá, onde você está indo? Você está de um jeito diferente. Agora que eu estou nesse comportamento, você presta atenção em mim? Então, é uma forma bastante inconsciente, numa certa medida imatura, de demonstrar que existe um interesse por alguém diferente da sua parceira, do seu parceiro. O mais equilibrado é que a amante apenas cumpra um papel temporário, de forma que, quando a esposa trata como criança, esse marido vai procurar a amante, mas aí ele tem força de reverter esse papel que a esposa está tendo em relação a ele, tratando como criança, e ele se coloca no papel de homem e vive com essa esposa esse casamento equânime de pares. Se o homem, ou a mulher também, mantém essa relação com o amante, é ele ou é ela que está buscando uma mãe nessa amante. Como ele não tem um relacionamento equânime que o satisfaz, ele é colocado como uma criança
ele vive como uma criança e busca nessa amante esse papel de uma mãe que cuida dele, que cuida de algo que faz falta para ele. Então, mais uma vez, retomando essa conversa, veja sempre, quando você estiver de mãos dadas com seu parceiro, com sua parceira, veja quem está de mãos dadas com ele na outra mão e olhe com respeito para todas essas pessoas que exercem essa tão intensa força influenciadora. Então, eu acho que é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, pode mandar dúvida no grupo do WhatsApp e nos vemos no dia 30, daqui a 14 dias. Um abraço para todos, um ótimo final de semana.